Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Isso mesmo, Laerte. Nós vamos falar agora sobre o cenário político nacional com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer falar contigo novamente. Um abraço aí ao Laerte também. Bom, desde antes das eleições municipais, a gente vê um certo embate lá no Congresso em torno da escolha dos nomes que vão concorrer à presidência da Câmara. O STF até teve que decidir que não poderia haver reeleição, mas a gente vê agora uma mobilização de muitos partidos tentando ter uma candidatura única para ir contra a candidatura indicada pelo presidente Bolsonaro, que não vem escondendo qual seria a preferência, aquela preocupação com pauta de costumes, principalmente. Como é que você vê esse momento do Congresso? Bom, a eleição para a Câmara, portanto, para a presidência da Câmara, ela é mais um capítulo do que aconteceu neste ano, que é a eleição municipal. A eleição municipal deixou enfraquecido não apenas o bolsonarismo, mas também o lulopetismo. Portanto, conforme a gente já conversou, aqueles discursos polarizadores perderam espaço. Agora, para o ano que vem, nós ainda teremos pandemia, teremos um processo longo de vacinação, mas o presidente, ao que tudo indica, parece querer insistir na candidatura de Arthur Lira, que é um candidato de sua predileção, e realmente a figura do Arthur Lira seria bem menos nociva para o Planalto do que Rodrigo Maia, que enfrentou o presidente em várias ocasiões e certamente estaria mais aberto, mais permeável politicamente falando, à pauta, à agenda dos costumes, já que na economia ou na saúde a gente vai estar em um momento muito delicado, Denise. Essa questão do nociva seria exatamente em relação à pauta prioritária colocada pelo presidente, porque a gente vê uma predisposição do Congresso, com o Rodrigo Maia, por exemplo, muito focada às reformas, que não avançaram, né, não houve um esforço maior, mas estavam pautadas, foi uma coisa muito discutida, não é? Sim, a grande questão é que as reformas dependem da liderança política, especialmente do presidente da República, mas também de uma articulação. E o presidente passou o primeiro ano praticamente confrontando. É um presidencialismo de confrontação, muitas vezes num ataque direto ao Congresso Nacional e também ao Supremo Tribunal Federal. Este segundo ano de governo, em março, a gente tem uma pandemia que coloca a nossa vida cotidiana e qualquer projeto em suspenso. Primeiro, para evitar o maior número de mortes, uma corrida pela vacina e depois o pós-pandemia, a questão relacionada à economia. Então, nesse sentido, para 2021, o presidente teria que apresentar alguma coisa. Como no primeiro ano e no segundo ele não conseguiu apresentar por problemas internos, a falta de articulação política e externos, que foi uma pandemia que chegou no Brasil e no mundo todo, agora a aposta dele é nessa agenda. Certamente, o Rodrigo Maia está se articulando para que tenha um candidato com força para tentar barrar esse movimento, muito claro, como você bem colocou, do presidente Bolsonaro pelo nome do Arthur Lira. Agora a gente vê os embates já entre os poderes sobre a respeito de várias questões. Nós tivemos o Supremo decidindo, por exemplo, a questão da obrigatoriedade de vacina, cobrando do presidente explicações em relação à participação da ABIN na defesa do filho dele, Flávio Bolsonaro. Nós temos outras questões de atuação direta do Supremo e chamou a atenção, inclusive, que 4 ministros não vão sair em recesso. Isso chama atenção porque, segundo noticiam seus colegas que conhecem os bastidores da Suprema Corte, é uma tentativa de esvaziar o poder do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, não saindo de férias, não ficaria nas mãos apenas do presidente do Supremo Tribunal Federal todas as decisões que seriam tomadas no período de recesso. Voltando um pouquinho, com relação às vacinas, né? O entendimento do Supremo Tribunal Federal, deste colegiado de juízes, é que a vacina não é apenas uma questão individual, mas é uma questão, e me parece acertada, de saúde pública e com características coletivas, ou seja, não utilizar uma vacina comprovadamente eficaz e aprovada pela Anvisa ou por órgãos internacionais seria colocar outros em risco, o que colocaria a debelar a pandemia mais tempo. Com relação à ABIN, aí tem uma questão muito séria, porque neste caso da ABIN, reforça-se a tese na saída do ministro, então ministro Sérgio Moro, de uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro intervir politicamente na Polícia Federal e coloca em contradição todos esses atores, inclusive o ministro Heleno, o próprio presidente e o Ramagem. Então, tudo isso, Denise, fica em compasso de espera, mas é algo que me parece ser muito grave e que merece ser elucidado. A luz do sol sempre é importante para tornar claro todas essas questões.
Eu falava dessa questão do Supremo, decisões que contrariam o governo, porque o presidente Bolsonaro, ele passa como presidente uma visão muito pessoal dele sobre vários assuntos. Nós tivemos essa questão específica das vacinas, que ele anda insistindo com muita frequência, quase diariamente. Teve a questão da privatização do CEAGESP, que contraria o que Paulo Guedes disse. Teve a briga em relação ao 13º também para o Bolsa Família, que também aí contrariou o Congresso e Paulo Guedes. Sim, contrariou o Congresso e o Paulo Guedes, mas depois, no limite, o próprio governo, a liderança do governo, o Paulo Guedes, tiveram que admitir que aquela fala do presidente não retratava com fidelidade os fatos, a ponto do Rodrigo Maia já não ter sido a primeira vez que ele verbaliza com muita força contra o presidente Bolsonaro, chamando o presidente de mentiroso. O que significa que, no limite, muitas vezes há uma dificuldade durante o governo Bolsonaro, mas especialmente dentro do executivo, de lidar com harmonia com os outros poderes. Então, o presidente da República ele foi eleito e legitimado por milhões de votos, só que os 513 deputados, os 81 senadores também são legitimados pelos votos. E os ministros do Supremo Tribunal não são legitimados pelos votos, mas são legítimos à luz da lei e da democracia. Então, o presidente precisa, Denise, articular melhor, liderar o processo, porque me parece que ao longo do ano de 2020, o presidente Bolsonaro foi muito mais reativo do que proativo, o que significa que ele reagiu depois de provocações ao invés de liderar, especialmente aqueles líderes mundiais, presidentes e primeiros ministros que entenderam o coronavírus como um inimigo, numa guerra a ser vencida, ganharam o capital político. O presidente Bolsonaro, que é militar por formação, perdeu o bonde da história nesse caso do coronavírus e da epidemia, e os resultados no Brasil são muito ruins. Agora, por esse clima de embate político do Congresso, a gente pode ter mais dificuldade ainda de tramitação de matérias relevantes, não podemos ver isso? Eu creio que seja muito difícil no ano que vem a gente ter matérias relevantes, como, por exemplo, as reformas ganhando espaço, e a depender de quem for o presidente da Câmara, de quem for aquele que tiver o poder, em primeiro lugar, para pautar, e em segundo lugar, que está sempre ali na gaveta, os vários processos de impeachment. Então, tudo isso acaba tornando o presidente da Câmara especialmente importante para o governo, mas eu acho que o clima ficaria muito difícil num processo de vacinação, de tentativa pós-coronavírus, de como lidar com a crise. Então, me parece aí que a gente pode ter 2 anos em que nada de relevante pode ser aprovado, a não ser que a Câmara dos Deputados, com uma liderança unificadora, consiga trazer à tona, votar e aprovar projetos relevantes, como tributária e até mesmo, quem sabe, até reforma política, mas eu não acho que haja espaço para isso, não. Sinceramente, não creio, Denise. Agora, Rodrigo, trazendo a conversa aqui para o plano municipal, causou uma certa estranheza a aprovação do reajuste para o prefeito Bruno Covas, cria uma discussão política também de final de ano, apesar de ser um reajuste a longo prazo, né? Denise, é um ajuste a longo prazo, não é para começar no ano que vem, mas de qualquer maneira, em política, existe muito do símbolo. A política tem muito da presença do político e daquilo que é comunicado. E no momento, Denise, em que milhares de brasileiros sentarão à sua mesa de Natal sem os seus entes queridos que se foram, milhares de brasileiros estarão sem um emprego no ano que vem porque perderam os seus empregos, não é uma sinalização, um simbolismo positivo, ainda que seja só para 2022. Eu acho que o prefeito, na média do Brasil, ganha um salário razoável, um salário muito bom para um gestor. Então, o prefeito de São Paulo tem nas suas mãos uma cidade que é muito maior em termos de orçamento do que alguns países do mundo. Então, ele tem que ser bem remunerado para fazer uma boa política. Mas, sinceramente, não é o momento, especialmente na situação pandêmica, de aumento de salário do servidor público ou do prefeito, ou de quem quer que seja. Nós temos que nos irmanar para sairmos em 2021 de uma crise que me parece ser uma crise muito profunda por conta da pandemia. Inclusive com toda a discussão em torno de ajuste fiscal nas várias esferas de governo para tentar viabilizar uma melhoria das contas no geral, né? Sem dúvida, e inclusive a questão do ajuste fiscal ou das contas é aquilo que está na pauta de um desejo do governo Bolsonaro, que ele gostou muito de que o auxílio emergencial tenha revertido em popularidade, em ganho de capital político. Mas nós sabemos que esse auxílio,
ele tem um custo e esse dinheiro sai dos recursos que o governo angaria da sociedade via impostos. Então, a gente sabe que qualquer tentativa de ultrapassar os limites da lei pode gerar um crime de responsabilidade. Tanto que o Paulo Guedes insistentemente traz esse tema à tona, que o presidente poderia incorrer num crime de responsabilidade. A grande questão é que, em 2021, se governo, empresariado, sociedade e organizações do terceiro setor não pensarem coletivamente, com inteligência coletiva para sair da crise, a gente vai ter uma situação que vai permanecer muito ruim para uma parcela substancial dos brasileiros, especialmente para os mais vulneráveis, por muito tempo. Inclusive porque a gente vai continuar convivendo com a pandemia e com a crise originária da pandemia e crise fiscal. Crise fiscal, crise pandêmica, né, que é uma crise sanitária, muitas vezes crise política e de liderança e a crise econômica. Perfeito. É, como muitos têm dito, uma tempestade perfeita e isso requer um esforço coletivo. Ninguém individualmente tem bola de cristal, nem mesmo uma cartola para tirar alguma coisa ali de dentro para resolver. Ou os políticos trabalham e a sociedade vai fazer a sua parte, ou todos nós estaremos numa situação difícil, Denise. É isso, eu conversei aqui com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, boa noite a você, a todos os telespectadores, um abraço a toda a equipe técnica também de vocês. Muito obrigada, Laerte.